Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o caso da tragédia no Rio Doce. BHP é condenada em Londres devido à tragédia ambiental em Mariana, 10 anos depois. A Justiça Britânica vê responsabilidade da dona da Samarco em joint venture com a Vale por maior desastre ambiental do país. E manifestações homenagearam vítimas e atingidos pelo rompimento de barragem. E aqui diz que a tragédia em Minas enterra renda, lazer e cultura centenária ligados também ao rio. Sobre política, temos aqui um destaque para as eleições do próximo ano. Aqui diz que a direita arrisca vantagem na área da segurança para as eleições de 2026 com tropeço no PL antifacção. Relatório de secretário de Tarcísio teve recuo, atraso e críticas até de aliados. E sobre o Rio de Janeiro, Polícia do Rio realiza na Baixada Fluminense uma nova operação de combate ao Comando Vermelho. Um outro assunto é sobre o governo Lula. Aqui diz que Correios querem desligar 10 mil empregados de um modo voluntário. O programa terá etapa com metas específicas por área ou por unidades a serem reduzidas. Agora, no carrossel de imagens, temos aqui a primeira fotografia, que é sobre o Grammy Latino. Bad Bunny ao receber o troféu de melhor álbum de música urbana. Aqui nos informa que o cantor vence outras 4 categorias, incluindo a de melhor álbum. E a Lenique recebe Grammy Latino de melhor canção em língua portuguesa por Veludo Marrom. Agora, um caso que aconteceu em São Paulo, uma explosão. Incidente em depósito ilegal de fogos de artifício deixa um morto e outros 10 feridos no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. E sobre o 4º dia de COP30, ONU escreve carta ao governo Lula com reclamações, delegações menores e marcha no Porangaço dos Povos da Floresta, que é essa marcha que a gente consegue observar aqui nesta fotografia. Falando agora sobre a Câmara dos Deputados, aqui diz que o Supremo analisa a denúncia e Eduardo Bolsonaro deve se tornar réu em ação julgada à revelia. Já uma análise da Folha de São Paulo, impasse sobre quem paga conta de programas anticrise climática pode frear outros temas da COP. E de acordo com o relatório, capacidade de garantir futuro seguro na Terra está em xeque. E de acordo com os estudiosos, lobby dos setores de petróleo e gás emperra o avanço. Agora, um outro assunto é para o governo Trump, que diz que o presidente norte-americano tenta colher os louros do fim da paralisação da gestão dos Estados Unidos, enquanto a oposição racha. E Estados Unidos anuncia a Operação Militar Lança do Sul para combater narcotráfico na América Latina. O secretário da Defesa faz anúncio em meio a desgaste do governo em caso Jeffrey Epstein. Um outro destaque é para o tempo, que diz que o fim de semana tem previsão de chuva e temperatura amena em São Paulo. E o sol reaparece neste domingo. Sexta e sábado devem ser dias nublados com chances de precipitação a qualquer momento. Já na área de cultura, maestro da orquestra de Marisa Monte na turnê fônica explica para que serve um regente. No caso, ele descreve os gestos e ensina que cada tipo de instrumento demanda um sinal. Já na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, temos aqui um assunto que é para a saúde. 4 sintomas desconhecidos que podem indicar um câncer. Aqui nos explica que há sintomas frequentemente associados com tipos mais comuns de cânceres, como nódulo na mama. Porém, outros podem indicar também que algo está errado, como quebrar os ossos com facilidade. E o ideal é sempre buscar auxílio médico. Já sobre a saúde da mulher, o que a ciência já sabe sobre os efeitos do ácido
gama-linolênico na saúde feminina. Nos assuntos agora de economia, primeiro destaque de hoje é para o mercado de trabalho. Com dificuldade para preencher vagas, padarias em São Paulo usam robôs para atender agora os clientes. A Vila Grano e Quinta do Marquês adotam tecnologia de Kinon. E também conheça os modelos desses robôs. Sobre concurso público, envio de títulos para o CNU começa nesta sexta-feira. Começa a convocação para a verificação dos candidatos que vão concorrer às cotas. Já uma outra chamada de capa para esta sexta-feira aqui na Folha de São Paulo, o Tribunal de Contas da União deve apresentar nesta terça-feira, dia 18 de novembro, um parecer sobre o terminal do Porto de Santos. O ministro Antônio Anastácia vai levar o documento à sessão extraordinária da Corte. Um outro assunto diz que em livro, expoente do antitrust nos Estados Unidos pede política robusta contra abusos das Big Techs. O jurista Tim Wu diz que medidas para garantir concorrência distribuem ganhos tecnológicos. Agora falando sobre política, Justiça italiana marca audiência com Carla Zambelli em análise sobre a extradição da deputada. A defesa deve reforçar a tese de perseguição. E o julgamento será no dia 27 de novembro. E vídeos mostram viagens de aliado de Ciro Nogueira com investigados por elo com o PCC. Aqui diz que o ex-assessor Vitor Linhares é próximo de alvos da Operação Carbono Oculto. E nos destaques internacionais, temos o primeiro assunto. O governo Trump processa o estado da Califórnia por redistribuição dos seus distritos eleitorais. O governador afirma que republicanos perderam nas urnas e perderão também nos tribunais. Agora um assunto aqui para a América Latina. De ex-guerrilheiro a presidente da Colômbia, Gustavo Petro está disposto a desafiar Donald Trump. O colombiano irrita a Casa Branca com atitudes como chamar de assassinato os ataques a barcos. Agora, outros destaques na editoria do Cotidiano. Temos aqui um primeiro assunto sobre o Rio de Janeiro. Polícia prende casal suspeito de aplicar golpe Boa Noite Cinderela contra turistas. Aqui nos explica que essa dupla que foi presa usava aplicativos de relacionamento para atrair as vítimas e também colocar drogas nas bebidas. Agora, um caso que aconteceu no interior de São Paulo. Vice-prefeito de Hortolândia é preso pela Polícia Federal em investigação sobre desvios na educação. A defesa de Cafu César, ele que é do partido PSB, afirma que ainda se inteira do caso e não vai se manifestar. Uma outra chamada de capa para hoje. General acusa circo militar de fraude em eleição e entidade cancela pleito de domingo, dia 16. Chapas manifestam posição pela não realização da votação, de acordo com o comunicado. Agora no caderno de ciência, um destaque para a astronomia. A Vera Rubin capta pela primeira vez cauda da galáxia Messier 61. Esse fenômeno, como aqui nos explica, resulta de um canibalismo galáctico e contribui para a formação de estrelas. Na editoria de saúde, pré-diabetes pode ser revertida antes de virar doença crônica. Especialistas dizem que mudanças no estilo de vida podem parar o avanço desse quadro. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta sexta-feira, temos aqui o guia semanal Sextou do Estadão. Sobre a música, a cantora Dua Lipa se apresenta amanhã no Morumbis e depois vai ao Rio de Janeiro. Nas artes visuais, mostra no Bandeirantes, tem 16 obras de Tarsila. E sobre bistronomia, uma cozinha de chefe, um restaurante de cozinheiro. Agora, falando sobre a manchete de hoje, aqui do Estado de São Paulo, é sobre a operação sem desconto. Ex-presidente do INSS é preso. Esquema usava pixaria, afirma a Polícia Federal. A polícia achou planilhas de entidade com valores para políticos.
O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e ex-diretores do Instituto foram presos pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento nas fraudes em descontos de aposentadorias e pensões. Stefanuto assumiu o INSS em julho de 2023, na atual gestão Lula. Ele é suspeito de participar do esquema de desvios e de receber propina de R$250 mil mensais por meio de empresas de fachada e, entre elas, uma pizzaria. Também foi instalada a tornozeleira eletrônica em José Carlos Oliveira, ele que é ex-ministro do Trabalho e Previdência e presidente do INSS no governo Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, Oliveira facilitou descontos irregulares em favor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, o CONAFE, e também é suspeito de ter recebido propina. O deputado federal Euclides Petersen, que é do Partido Republicano de Minas Gerais, e o deputado estadual Edson Araújo, PSB do Maranhão, foram alvo de busca e apreensão. E nesta manchete, o jornal nos traz aqui a pontuação de André Mendonça, o ministro do Supremo, sobre este assunto. Ele afirmou o seguinte: Alessandro Stefanuto integrava um núcleo que tinha por objetivo garantir o funcionamento e a impunidade do esquema. E 63 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa operação. Agora, ao lado já da editoria de economia, temos aqui uma entrevista com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele disse o seguinte: estou louco para a ata do Banco Central dizer que faço esforço fiscal relevante. Haddad criticou os juros em 15% ao ano. Disse que já entregou tudo o que lhe foi recomendado e não garante sua continuidade no cargo caso Lula seja reeleito. Agora, um outro assunto. Em mensagens, Epstein menciona a conversa com Lula e elogia Bolsonaro. Esse diálogo teria ocorrido durante a prisão de Lula sob intermediação de um escritor e o Planalto nega esse contato. E falando sobre meio ambiente, ONU critica a segurança e falhas na estrutura da COP cobra o Brasil. Além de criticar calor e vazamentos, membro da ONU reclama que segurança foi orientada a não conter os protestos. Sobre o judiciário brasileiro, acusado de divulgar mensagens, ex-assessor de Moraes vira réu. E Estados Unidos formalizam a operação antidrogas na América Latina. E Bruno Henrique, o jogador, leva somente uma multa do STJD e é liberado para jogar no Flamengo. E aqui nesta imagem, temos aqui um destaque sobre a negociação, sobre tarifas, tem sorrisos e promessa de acerto rápido. O chanceler brasileiro Mauro Vieira, que está aqui à esquerda desta fotografia, afirmou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, à direita, prometeu uma resposta à proposta do Brasil para reverter esse tarifaço entre hoje e a semana que vem. Eles se encontraram ontem lá em Washington, nos Estados Unidos. Agora, nos destaques da capa do jornal Globo desta sexta-feira, temos aqui a manchete sobre colapso financeiro. Correios precisam de 10 bilhões de reais em 15 dias e prevêem um plano de demissão para 10 mil. A estatal corre para levantar quantia bilionária para manter as operações e conseguir fechar as contas. Aqui nos explica que a crise financeira dos Correios se agrava a ponto de ameaçar um colapso das operações da estatal. A direção da empresa estima precisar levantar cerca de 10 bilhões de reais em empréstimos nas próximas semanas para equilibrar as contas e recuperar capacidade operacional. Porém, tem tido dificuldade na negociação com bancos pelos altos juros cobrados diante da situação da empresa. E os Correios
traçam ainda um plano de fechar agências, desfazer-se de imóveis e abrir um plano de demissão voluntária para 10 mil funcionários, com vistas a reduzir a folha. E essa crise financeira é fruto de um longo processo de queda contínua de receitas frente ao avanço de empresas do e-commerce, elevação de custos e também a perda de eficiência. Sobre a COP30, nosso próximo destaque, ONU envia carta ao Brasil cobrando melhorias em segurança e estrutura da COP. A cobrança veio após grupos invadir a área onde eram feitas as negociações. Esse texto cita ainda goteiras e banheiros em más condições. Na política nacional, ex-presidente do INSS é preso acusado de receber propina de desvios das aposentadorias. De acordo com a Polícia Federal, Stefanuto recebia R$250 mil por mês. O ex-ministro da Previdência também foi um dos alvos dessa operação que, no total, prendeu 9 pessoas. Ainda falando sobre política, confisco de bens agrava o impasse no PL antifacções. Momento em que investigados poderão ter patrimônio apreendido é o ponto de crítica do governo ao texto de Derrite. Em busca de votos para aprovar PL, relator jantou com Eduardo Cunha e Arthur Lira, como a gente observa nesta imagem. Estados Unidos anuncia uma operação militar contra narcotráfico na América Latina. O secretário de Defesa divulga, sem dar detalhes, a ação batizada de Lança do Sul. Estados Unidos tem bombardeado barcos no Mar do Caribe e também no Pacífico. Na economia, Vieira diz acreditar que resposta americana sobre tarifaço será rápida. Após apresentar a Rubio a proposta sobre suspensão temporária de tarifas, o chanceler brasileiro fala em resposta amanhã ou na próxima semana. Em maioria, quer Lula e Bolsonaro fora das eleições, afirma a pesquisa. Quest mostra desgaste dos líderes nas pesquisas. Para 59%, Lula não deveria disputar as reeleições e 67% acham que o ideal é Bolsonaro apoiar alguém. Agora, na editoria internacional, a Austrália propõe um modelo para Big Techs remunerarem conteúdo. O governo sugere taxar plataformas que terão desconto se pagarem a produtores de notícias pelo conteúdo usado. Agora, no Brasil, cidades adotam programa de expulsão de migrantes em situação de rua. Esse projeto, que prevê devolução de pessoas a seus municípios de origem, adotado ou em estudo em locais como Belo Horizonte, abre o debate sobre a questão da discriminação. E falando sobre esportes, temos aqui a informação que Bruno Henrique é punido com multa, mas pode jogar pelo Flamengo. O pleno do STJD mudou a decisão da primeira instância. O atacante era acusado de beneficiar apostadores. Na editoria de saúde, temos aqui 2 principais destaques. O primeiro é na seção Viver para Contar, do jornal o Globo. Aqui é a história de Carmen Wills. Ela afirmou o seguinte: fui médica de mim mesma. Aos 94 anos e convivendo com diabetes tipo 1 há 75 anos, Carmen lembra as dificuldades que teve para ser diagnosticada e tratada na época. Ela também, nesta matéria, celebra os avanços na área e brinca dizendo que a doença até ajudou na sua longevidade e porque ela precisou se cuidar mais a vida toda. Agora, um outro assunto, também falando sobre saúde, aqui fala sobre a incitação ao ócio, pausas para melhorar a produtividade. Um estudo recomenda a escala de 52 minutos de trabalho por 17 de descanso para incrementar o desempenho profissional. E por último, temos aqui um destaque especial do segundo caderno, a arqueologia sonora de O Agente Secreto. A Ângela Maria, a dona Sumer,
Chicago e Banda de Pífanos, de Caruaru, se juntam em trilha sonora para a trama passada em 1977. Já na capa do Correio Brasiliense, temos aqui a manchete de hoje: Polícia Federal vê propina de 250 mil por mês e prende ex-presidente do INSS. Demitido em abril, após a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagrarem operação para apurar descontos ilegais nos benefícios da Previdência, no caso com prejuízos bilionários para os aposentados e pensionistas, o ex-presidente da instituição, Alessandro Stefanuto, foi preso ontem, suspeito de facilitar as fraudes e supostamente receber propinas que chegaram a 250 mil reais mensais. E outras 8 pessoas tiveram a detenção autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo. Stefanuto, isso de acordo com a Polícia Federal, recebia o dinheiro por empresas de fachada como pizzaria, imobiliária e escritório de advocacia. E aqui também nos explica que esse suborno vinha da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais, a CONAFE. Essa ação atingiu também o ex-ministro José Carlos Oliveira, que será agora monitorado através de uma tornozeleira eletrônica. E a CPMI celebra essa operação. O núcleo da quadrilha está na cadeia. E falando ainda sobre política, Lula vai mobilizar equipe pela segurança para enfrentar os governadores de oposição e equilibrar a queda de braço no Congresso em projetos como o PL antifacção. O presidente pede a ministros que se empenhem na defesa desse tema. E relatório de Guilherme Derrite segue provocando impasses. Já para a COP30, 300 milhões de dólares para a saúde. Esse valor foi doado por entidades filantrópicas ao Plano de Ação em Saúde de Belém, destinado a projetos voltados para a adaptação dos sistemas de saúde aos efeitos do clima. E ainda falando sobre o evento da COP, após a invasão da Zona Azul, a ONU faz crítica à organização da COP. E Vieira prevê o fim do tarifaço. O chanceler do Brasil se encontra com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e acredita no término das sanções. E a resposta deve sair na próxima semana. Já um assunto internacional, Epstein volta a incomodar. Câmara dos Representantes nos Estados Unidos deve votar a divulgação de arquivos do financista Jeffrey Epstein, que podem comprometer o presidente norte-americano, Donald Trump. Já sobre religião, temos um destaque sobre a mensagem de paz e amor da Umbanda. Aqui diz que sábado é o dia da religião que une tradição africana, católica e kardecista. Já na editoria de cidades, temos aqui um caso de barbárie. Homem foge da polícia militar após atacar a ex. Fábio Souza atentou contra a ex-companheira jogando o carro numa ribanceira. Infelizmente, a mulher conseguiu sobreviver. Preso, ele fugiu a caminho do hospital. E falando sobre o Dia da Consciência Negra, temos aqui uma matéria especial, a força do exemplo. Nas forças de segurança do Distrito Federal, a representatividade de pessoas da raça negra em espaços de destaque serve de inspiração para a construção de ambientes mais diversos. O delegado Ricardo Viana, à frente da 35ª Delegacia de Polícia, enfrentou preconceitos, mas acredita que segue quebrando paradigmas. E ainda sobre este mesmo assunto, temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB Saúde, que fala sobre a atenção à infância. Prematuridade e anemia falciforme são mais comuns em crianças negras e demandam cuidados a longo prazo, alerta a neonatologista Marta Rocha. Já no caderno Divirta-se Mais, desta sexta-feira, o Festival Botecar Brasília entra na segunda edição com 35 bares. Este ano, o tema do evento
Gastronômico é sabores artesanais, feito à mão, feito com coração. Ainda falando sobre culinária, temos aqui a tradição chinesa. Restaurantes lá de Brasília dão um toque especial aos sabores da comida chinesa. Do frango xadrez ao rolinho primavera, Brasília se especializou nessa culinária desde os anos 1970. E por último, temos aqui uma energia que cura. O cantor brasiliense Alexandre Carlo, este que está de camisa branca da banda Nath Roots, esteve no Teatro Sara ontem, onde apresentou um show aos pacientes que fazem tratamento no Hospital Sara. E o cantor ressaltou que a música tem o poder de cura. Ele também diz que ela é essencial. Agora, no Jornal Cearense desta sexta, temos aqui a manchete de hoje, que foi sobre o caso de um incêndio no Hospital César Calles. 117 recém-nascidos e 153 mães foram transferidos às pressas. E o incêndio aconteceu em uma subestação que passou por manutenção na última quarta-feira. E comerciantes do Beco da Poeira ajudaram no resgate desses bebês. E de acordo com a César, não houve nenhum ferido nesse incidente. Na economia, primeira parcela do 13º salário vai injetar 9,2 bilhões de reais na economia do Ceará. Também temos um assunto para a política. Em operação, Polícia Federal prende ex-presidente do INSS e mira ex-ministro. No caderno de cidades, risco de desabamento é a maioria das ocorrências da Defesa Civil aqui de Fortaleza. E por último, no caderno Comes e Bebes, pães de fermentação natural são promessa de mais sabor e saúde à mesa. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui estes 3 destaques. O primeiro assunto é uma entrevista com o sociólogo Aaron Bernabnave. Ele afirma o seguinte: o principal efeito da automação é mudar a maneira de trabalhar. Já no ecoturismo, com bilhões de reais em investimentos em parques naturais, o setor pode triplicar o número de visitantes. Também temos um assunto para a música. O cantor Djavan celebra 50 anos de carreira, com o lançamento do 26º álbum Improviso e também uma turnê. A manchete de hoje é sobre balanços. Com juros altos, bancos desaceleram crédito e elevam provisões para perdas. Maiores instituições financeiras do país reduzem ritmo de empréstimos. Quadro para 2026 é incerto, mesmo com perspectiva de queda da taxa Selic. Polícia Federal prende Stefanuto, ex-presidente do INSS. A Polícia Federal deflagrou ontem uma nova fase da Operação Sem Desconto, que mira um esquema nacional de descontos associativos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. E aqui nos explica que Alessandro Stefanuto, ex-presidente da instituição, teve a prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Polícia Federal, Stefanuto teria passado a receber propina mensal de 250 mil desde que assumiu a presidência do INSS, em junho de 2023. Ele teria recebido a quantia por meio de uma organização criminosa ligada à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFE, que atuava para fraudar descontos em folha de aposentados e pensionistas. Outro assunto sobre negócios aqui afirma que crescem as ações para as mulheres de 50 anos mais. O número de empresas que investem no desenvolvimento de políticas, ações e programas com foco nas profissionais acima de 50 anos aumentou nos últimos 3 anos. Aqui nos explica que um estudo que foi feito com apoio metodológico da IPSOS aponta que neste ano 36%
das 173 empresas participantes afirmam ter ações específicas para as profissionais 50 anos mais, que é um salto de 12 pontos percentuais em relação à última edição da pesquisa. Aqui também nos informa que o destaque geral da pesquisa deste ano entre as empresas inscritas foi a Nestlé. E sobre outro assunto, temos aqui esta imagem que é com o sueco Johan Rockström, ele que é um dos maiores climatologistas do mundo. Ele deu uma entrevista ao Valor Econômico sobre os sinais da fragilidade da Terra. Ele disse o seguinte: a Terra dá as primeiras evidências de fragilidade. Ele afirma também que, mantidas as condições atuais, o planeta pode ter aquecimento de 2,5 ou 3 graus Celsius no fim deste século. Ele diz que é o caminho para um desastre. Um outro destaque na COP30, a ONU critica a falha de segurança. O secretário executivo da UNFCCC, que é braço da Organização das Nações Unidas sobre a mudança do clima, Simon Stiell, criticou ontem uma falha de segurança no segundo dia da COP30, quando um grupo de manifestantes tentou invadir a área restrita para credenciados. Em uma carta, Simon também pediu que o Brasil desenvolva imediatamente um plano para lidar com as falhas de segurança, o calor excessivo em pavilhões e também infiltrações provocadas pelas chuvas. Ainda segundo ele, muitas delegações expressaram séria preocupação com as condições de alguns espaços usados pelos países. Essa carta foi enviada ao ministro-chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa, e também ao presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago. E à imprensa, o presidente da conferência afirmou que os problemas estão sendo solucionados. E sobre acordo com os Estados Unidos, aqui nos informa que os Estados Unidos e a Argentina chegaram a um acordo para aprofundar a cooperação bilateral em comércio e investimento. Informou ontem em breve comunicado a Casa Branca. E também foram anunciados pelos Estados Unidos acordos similares fechados com Equador, Guatemala e El Salvador. E falando sobre negociação, temos também aí uma negociação entre Brasil e Estados Unidos. Após um encontro ontem com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o americano assinou com um acordo provisório entre os dois países sobre o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, que pode ser fechado até o fim de novembro ou começo de dezembro. Segundo o chanceler, esse acerto temporário funcionaria como um mapa para que os dois países cheguem a um consenso sobre todas as pendências em até 3 meses. Esse tarifaço levou à queda das exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas o Brasil conseguiu redirecionar os produtos a outros mercados. Houve alta das vendas para países asiáticos como China, Singapura e Índia, e também para vizinhos e parceiros das Américas, como Argentina, México, Canadá e Chile. Mostra o Macro Monitor, que é uma publicação do Ministério da Fazenda. E falando sobre negócios, a Apvida perde 7 bilhões de reais em valor de mercado. A Apvida, que é a maior operadora de planos de saúde dental, com 16 milhões de usuários, perdeu quase 7 bilhões em valor de mercado após os seus papéis derreterem no pregão de ontem. Durante o dia, essa queda chegou próximo de 50% e acabou em 42%, após, segundo fontes, a família Pinheiro, fundadora da Apvida, comprar um volume relevante de ações. Aqui nos explica que esse tombo é o maior desde a sua abertura de capital em 2018 e ocorreu após o resultado do terceiro trimestre vir muito abaixo do esperado, provocando uma queima de caixa de 52 milhões de reais. E falando sobre política climática para a criança,
há avanço em relação a cuidados de crianças e adolescentes em eventos climáticos extremos. Foi o que disse a diretora de programas do Unicef no Brasil, a Laila Saad, que está em destaque hoje na capa aqui do Valor Econômico. Na rodada mais recente das contribuições nacionalmente determinadas, 88% dos países prevêem ações específicas para o grupo. E na etapa anterior, o percentual era de 61%. Sobre o Judiciário, já falando aqui na editoria de política, Supremo Tribunal Federal começa hoje julgamento que pode tornar Eduardo Bolsonaro réu. A primeira turma analisa em plenário virtual denúncia da PGR sobre coação a autoridades no processo da trama golpista. E a primeira turma do Supremo conclui hoje o julgamento de recurso de Bolsonaro. Também temos aqui um destaque sobre Papuda e Papudinha. Possíveis locais para a prisão de Bolsonaro têm listas de figurões da política. O chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes fez vistorias nos locais na semana passada. Temos aqui um destaque para a fala de Paulo Guedes. Ele afirma que valores conservadores serão mais importantes que a economia na eleição de 2026. O ex-ministro de Bolsonaro também coloca a segurança pública como um tema central para a campanha. Dando continuidade ao Valor Econômico desta sexta-feira, temos aqui um assunto sobre fraudes em aposentadorias. A Polícia Federal diz que ex-presidente do INSS, preso em operação, recebia uma propina mensal de R$250 mil. Alessandro Stefanuto foi preso na última quinta-feira, dia 13 de novembro, na quarta fase da Operação Sem Desconto. O ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social recebia, de acordo com a própria Polícia Federal, uma propina de R$250 mil mensais de uma organização criminosa que fraudava descontos associativos por meio da Conafé. A informação sobre o valor recebido consta na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que decretou a prisão de Stefanuto. Essa ordem foi tomada pública no fim da tarde da última quinta. De acordo com a Polícia Federal, o ex-presidente do INSS teria facilitado a celebração do acordo de cooperação técnica da Conafé, o que resultou no aumento da propina mensal para R$250 mil. A Polícia Federal afirmou o seguinte: Stefanuto agiu de forma decisiva em duas frentes. Primeiro, facilitando juridicamente a celebração do ACT da Conafé em 2017 e, em segundo, blindando o esquema em sua função como presidente da instituição, o que resultou no aumento da propina mensal para R$250 mil. Agora, temos aqui ainda a Polícia Federal em trecho que consta na decisão de Mendonça. Ele, o Stefanuto, utilizou sua influência na alta administração pública para garantir a continuidade da fraude em massa, que gerou 708 milhões em receita ilícita, confirmando a sua posição como uma das principais engrenagens dessa organização criminosa. O pagamento de valores indevidos aos altos gestores do INSS era necessário porque, sem o apoio deles, seria impossível continuar com uma fraude de tamanha magnitude, que envolvia mais de 600 mil vítimas e gerava milhares de reclamações judiciais e administrativas. E durante essas investigações foi encontrada uma planilha de prestação de contas contendo apelidos de beneficiários. E nela, Stefanuto era indicado como o apelido de italiano. E ainda de acordo com uma análise pericial feita pela Polícia Federal, a Conafé recebeu mais de 708 milhões de reais do INSS, dos quais 640 milhões teriam sido desviados para empresas de fachada
e contas também de operadores financeiros. E o ministro André Mendonça afirmou também o seguinte: a investigação constatou ainda que a entidade atuava como uma organização criminosa estruturada, composta por dirigentes, operadores financeiros, empresários e agentes políticos, todos com papéis definidos na engrenagem da fraude. Agora, procurada, a defesa do ex-presidente do INSS disse que ainda não teve acesso à decisão de Mendonça. E lembrando que Alessandro Stefanuto foi indicado para a presidência do INSS em 2023 pelo então ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ambos filiados ao partido PDT. Stefanuto foi demitido em abril deste ano, após a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagrarem a operação que revelou o esquema de fraude em aposentadorias e pensões. E na ocasião, ele negou envolvimento com as irregularidades. E em maio, Lupe deixou o cargo. Ele não é investigado, mas foi pressionado a explicar a demora para tomar providências sobre as suspeitas de fraudes em descontos de benefícios, que teriam sido apresentadas ao Ministério quase um ano antes. E um outro assunto envolvendo o Judiciário Brasileiro, aqui diz que a primeira turma do Supremo torna Tagliaferro réu por vazar dados sigilosos. Essa decisão para acatar denúncia contra o ex-assessor de Alexandre de Moraes foi unânime. E Pacheco diz que sairá do PSD se disputar governo de Minas em 2026. O senador aguarda a decisão de Lula sobre a indicação ao Supremo. E o partido já tem outro nome para a eleição estadual. E aqui temos um caso internacional. Jeffrey Epstein disse que recebeu ligação com Lula e que Bolsonaro é o cara. Mostra uma troca de e-mails. A Secretaria da Presidência da República diz que essa informação não procede. E parecer de Derrite sobre projeto antifacção é criticado por especialistas de governo, mas o deputado rebate. Esse tema expôs combinação de erros de cálculo político, falhas técnicas e tentativas frustradas de governo e oposição de transformar o debate sobre a segurança pública em um trunfo eleitoral para 2026. E cúpula de Confederação Rural recebeu 708 milhões do INSS, afirma a Polícia Federal, como vimos anteriormente. Esse valor representa 11,24% do total estimado pelas investigações sobre desvios em aposentadorias e pensões. Um outro assunto, temos aqui um destaque para a fala do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que Paulo Gonet é trabalhador incansável no fortalecimento da democracia. No comando de sessão do Supremo Tribunal Federal, o ministro parabeniza o procurador-geral por recondução ao cargo. E a CPMI do INSS aprova a convocação de deputado estadual alvo da operação da Polícia Federal. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Teremos início aos destaques do site do jornal O Globo. O destaque de hoje é na editoria de economia, aqui diz que crise se agrava, Correios precisam de 10 bilhões em 15 dias e planejam uma demissão de 10 mil funcionários. A estatal enfrenta alta de juros em dívidas correntes e terá recursos retidos a partir deste sábado. E falando ainda sobre a economia, temos um texto aqui de Lauro Jardim. Justiça suspende decretação de falência da Oi. Para a desembargadora, a falência causaria prejuízos graves aos credores e também ao interesse público. E sobre a tragédia de Mariana 10 anos depois. Justiça britânica decide que BHP é parcialmente culpada por esse desastre. Inclusive, um advogado que defendeu vítimas de Mariana comemorou essa decisão da justiça inglesa. Ele afirmou que foi
um dia histórico. Já falando sobre política, de acordo com a pesquisa Genial Quest, maioria quer Bolsonaro e Lula fora das urnas em 2026 e o caminho abre-se para a terceira via à direita. E Malu Gaspar também escreve: propina a ex-presidente do INSS renderia 4 milhões no período investigado pela Polícia Federal. Agora, falando ainda sobre essa crise dos Correios, venda de 700 lojas e fundo imobiliário, o que os Correios planejam para adiar insolvência financeira. Já no Rio de Janeiro, a noitinha na Praça Mauá passará por retrofit e ganhará estúdios com vista para a Baía de Guanabara. E aqui temos a seção Vivi para Contar. Fui médica de mim mesma, afirma uma brasileira que convive com diabetes há 75 anos. Sobre esportes, entenda o argumento que absolveu Bruno Henrique, que é jogador do Flamengo, de suspensão de jogos no STJD. Na saúde, médica explica a razão científica pela qual muitas pessoas acordam de mau humor. E isso, na verdade, tem uma relação com maus hábitos. Sobre a trama golpista, Supremo Tribunal Federal termina julgamento de recursos de Bolsonaro e aliados contra a condenação. E governistas consideram o empenho de Alcolumbre crucial para Messias após placar apertado de Gonê. Já sobre o Congresso, ainda nesta mesma editoria de política, temos um destaque para o projeto antifacção. Mudança em confisco antecipado de bens de criminosos gera um impasse. E ainda sobre a mega operação no Rio de Janeiro, é um inferno, a gente não sairá vivo, foi o que afirmou um agente que esteve na mata neste dia. Falando agora sobre crime organizado, o vereador de São João do Meriti é preso em operação contra a expansão do CV e irmão do parlamentar é um dos alvos. O Marcos de Aquino usava uma pistola sem registro no Sistema Nacional de Armas e 8 pessoas foram presas. E aqui nesta imagem é o Marcos Aquino, do Partido Republicanos, vereador mais votado em São João de Meriti. Nessa matéria afirma que em mais uma etapa da Operação Contenção, como aquela realizada nos complexos do Alemão e na Penha, no último dia 28, foi realizada nesta sexta em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com o objetivo de combater a expansão do Comando Vermelho. E o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino foi preso. Inicialmente, ele não era alvo dessa ação, mas foi flagrado com uma pistola que não estava cadastrada no Sistema Nacional de Armas e acabou sendo conduzido para a cidade da polícia. O seu irmão, que é o Luiz Aquino, este sim investigado por envolvimento com o núcleo da facção, não foi encontrado. Ao todo, essa ação tem 8 presos, além de 2 pistolas e drogas apreendidas. E de acordo com as informações preliminares, o vereador chegou à casa do irmão se apresentando como um parlamentar aos policiais e justificou que a arma que usava, que é uma pistola .380, pertencia a um de seus segurança. E uma picape dirigida pelo parlamentar, que continha caixas de medicamentos, como antidepressivos, antipsicóticos, antiepilépticos, anti-inflamatórios e também remédios para dor aguda na caçamba, também foi apreendida. Esses produtos estão sendo agora periciados. Já na área de entretenimento, aqui no Jornal Globo, temos aqui o Brasil na premiação, O Agente Secreto. Revista põe Wagner Moura como favorito para levar Oscar de melhor ator. E Maduro pede união com o povo dos Estados Unidos para evitar guerras eternas após o anúncio de operação. Na tecnologia, cães robôs com fuzis aparecem em treinamento do exército chinês. E o vídeo impressiona, como a gente consegue observar aqui nessas imagens que estão circulando nas redes sociais.
Aqui explica que imagens exibidas pela TV estatal mostram máquinas em formato de cão avançando ao lado de tropas durante um exercício de combate lá no país chinês. Agora temos aqui, mudando de assunto, falando sobre meio ambiente, temos uma entrevista com a cientista-chefe da COP30. Ela diz que não sabemos como vamos reverter o estouro da meta de temperatura. ONU reconhece que o planeta vai aquecer mais de 1,5 graus Celsius e estratégias para remover o carbono e reverter o termômetro ainda não estão maduras, foi o que afirmou a Thelma Krug. E sobre a cúpula do clima, indígenas Munduruku protestam em frente à COP30 e exigem reunião com o presidente Lula. O grupo denuncia o avanço de obras em territórios tradicionais e critica projetos de crédito de carbono. Agora lá no Rio, falando agora sobre a criminalidade envolvendo as facções criminosas aqui no nosso país, temos aqui a seguinte matéria do jornal Globo. Operação do GAECO e da Polícia Militar contra a PCC em São Paulo e Minas termina com um suspeito morto. Suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas também mantinham um tribunal do crime. Aqui nos explica que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo deflagrou com apoio da Polícia Militar, nesta sexta-feira, uma operação contra integrantes da facção 1º Comando da capital, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E são, no total, 33 mandados de prisão temporária e outros de busca e apreensão em 13 cidades. E sobre esse caso do incêndio, na verdade, a explosão que aconteceu em Tatuapé, em São Paulo, a Defesa Civil interdita 23 imóveis vizinhos do depósito de fogos de artifício incendiado. Esse imóvel armazenava material explosivo sem o alvará do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, uma pessoa morreu e outras 10 estão feridas. Como a gente consegue observar aqui, o vídeo do exato momento dessa explosão em um galpão desses fogos de artifício na zona leste de São Paulo. Agora, um outro destaque. Temos aqui um assunto que a Embraer transforma Super Tucano em caçador de drones e mira vendas no mercado europeu. Agora, a outra matéria sobre saúde calcule o risco de ter uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Idade, pressão arterial, diabetes e hábito de fumar indicam a probabilidade de problemas cardíacos em ferramenta do próprio jornal O Globo. Sobre o Rio de Janeiro, guerra do tráfico perto do Parque Madureira deixa 6 mortos em ataque à festa do Comando Vermelho. Traficantes do 3º Comando Puro do Muquiço invadiram um salão de festas em Honório Gurgel, onde membros do CV faziam a comemoração. 6 homens foram mortos e um 7º ficou ferido durante uma troca de tiros em um salão de festas próximo ao Parque Madureira, na zona norte do Rio, na madrugada de quarta-feira, de acordo com as informações aí do G1. A polícia informa que nesse local acontecia a comemoração organizada por traficantes do Comando Vermelho da favela de Palmeirinha, em Guadalupe. As investigações apontam que criminosos do 3º Comando Puro do Muquiço, também em Guadalupe, invadiram o espaço e houve intenso tiroteio. E sobre casos de violência, tiros em frente ao Barra Shopping, confusão entre policiais e entregadores tem discussão em correria. Alvos eram motoboys que ficam em área destinada a eles pelo estabelecimento, que não teve o seu funcionamento afetado. Como a gente observa aqui, um policial do segurança presente atira durante a confusão com entregadores em frente ao Barra Shopping. Lembrando que este caso aconteceu no Rio de Janeiro. Já um outro destaque, operações ensaio. Antes
Da mega operação no Alemão e na Penha, BOPE fez preparação na Cidade de Deus, Complexo do Lins e outras comunidades. Em depoimento à promotoria, o tenente-coronel Marcelo Corbage afirmou que durante 75 dias foram realizadas diversas ações para avaliar o grau de periculosidade da operação contenção. A próxima matéria aqui nos informa que túneis do Rio têm falta de ventilação adequada, telefones de emergência e pistas de recuo. Nos últimos 20 anos, apenas 15 dos 28 túneis da cidade tiveram anotações de responsabilidade técnica expedidas. Na área da gastronomia, temos a temporada de trufas brancas. Restaurantes têm pratos de até R$ 1.800. Entenda por que custam também tão caro. E Renato Aragão volta aos palcos no dia em que faz 91 anos, com os Saltimbancos Trapalhões, com OBS. E os ingressos já estão à venda. Agora, temos aqui, falando sobre uma matéria de saúde, você deixa o seu cachorro te dar lambejos? Entenda os cuidados e como receber carinho do pet com segurança. Mesmo com vacinas em dia, a saliva do pet pode transmitir bactérias, vírus e até parasitas. A veterinária Yara explica cuidados e alternativas para demonstrar carinho com segurança. E sobre o Grammy Latino 2025, que é uma premiação internacional, o Bad Bunny confirma favoritismo e Lineker leva 3 prêmios. E Felipe Simas fala de Dona de Mim, do desafio de interpretar Daniel Cravinhos em Tremembé e também de novo filme em entrevista ao jornal O Globo. Agora um outro assunto, rotina, horários e alimentação. Babá por 25 anos dá dicas a pais que precisam contratar profissional. Em entrevista ao programa Today, ela destacou os erros mais comuns e potencialmente perigosos cometidos pelos pais ao contratar alguém para cuidar dos seus filhos. Agora temos aqui um texto de Anselmo Góes, que ele escreve o seguinte: o uso de anabolizante leva homem de 36 anos a transplante de coração no INC, que é o Instituto Nacional de Cardiologia. E o Instituto cita operação de emergência após o grave diagnóstico. Falando sobre esportes, gramado novo de São Januário pode ser reaproveitado pelo Vasco após a temporada e o fornecedor explica. Aqui diz que o clube iniciou o processo de troca da grama de seu estádio na reta final do ano, com iminência de reforma em 2026. E na seção Vivi para Contar, agora sobre esportes, o hino já diz: Esperança do tamanho do mar. Reflete jornalista que viu Cabo Verde se classificar à Copa. Daniel Brown acompanhou em loco a partida decisiva contra Eswatini, que colocou o país pela primeira vez no Mundial. Um outro destaque: Santos de Neymar tem quase 60% de chance de rebaixamento para a Série B. Vitória tem mais de 51% de queda. O Sport será rebaixado, segundo Ferramenta. Internacional, Fortaleza e Juventude seguem no bolo. E o Brasil é cotado para receber turnê de pré-temporada do Barcelona em 2026, afirma um jornal. O clube catalão analisa propostas de vários países. Temos aqui agora falando sobre finanças. Real é a moeda com maior potencial de retorno para o investidor até 2035, prevê Goldman Sachs. Projeção considera câmbio e também juros domésticos. O banco vê cenário favorável a moedas emergentes, mas os analistas alertam para fragilidades fiscais e riscos externos. E família, dona da Apvida, a maior operadora de planos de saúde do Brasil, compra ações da empresa após tombo de 49% na bolsa.
Controladores e a própria companhia adquiriram 750 milhões de reais em papéis. E Nubank adota inteligência artificial para ampliar limite no cartão de clientes. E carteira de crédito cresce 42%. Esse avanço ajuda a impulsionar lucro do banco, que ficou 40% maior em relação ao mesmo trimestre de 2024. Já na coluna Valor Invest, ETF de ações argentinas rendeu 66% em outubro, mas pode ser uma cilada. Apesar do retorno elevado, que equivale a quase 5 anos de rendimentos do CDI na taxa atual, o fundo tem comportamento muito volátil, mas recomendado a investidores com apetite ao risco. E ainda aqui no site do Jornal Globo, temos aqui um assunto para a editora internacional: Serviço secreto da Rússia frustra plano ucraniano para assassinar um dos mais altos funcionários do Kremlin. Sobre os Estados Unidos, o governo Trump tenta bloquear mapa eleitoral recém-aprovado na Califórnia, desenhado por democratas. E fracasso de força-tarefa para impedir voto sobre Epstein soa como alerta para Donald Trump. Uma mulher com demência perde vaga em lar de idosos após gastar quase 2 milhões de reais em cuidados na Inglaterra. E essa mulher tem 98 anos de idade. E campanha da Sheeran termina em fiasco e carro danifica escada para o céu ao tentar recriar feito da Land Rover lá na China. E entenda o clube exclusivo que só donos de super iates frequentam, que no caso é o VIP em alto mar. E tempestade Cláudia deixa 2 mortos e mais de 20 mil sem energia elétrica em Portugal. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui a primeira matéria sobre a fraude no INSS. A Polícia Federal diz que propina para ex-presidente do INSS era paga via pixaria e imobiliária. Já temos aqui uma análise na editora de política. A oposição pauta agenda negativa na Câmara para impedir reeleição de Lula. A inflexão no cenário eleitoral não está apenas no escândalo do INSS ou na disputa sobre segurança pública. Inflação, déficit fiscal e juros altos se tornaram munição da oposição. Agora, um outro destaque: no penúltimo saidão do ano, a Justiça libera mais de 1,6 mil presos no Distrito Federal. A SEAP alerta que aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado um foragido. E operação no Distrito Federal mira golpistas que se passavam por bancários. A 14ª ADP realizou a Operação Voz de Loki contra grupos que se aplicavam, ou melhor, que aplicavam esses golpes bancários lá no Gama. E na CPMI do INSS, depoente avisado da prisão do pai. E sobre o caso Epstein, mais e-mails sobre Trump elevam a pressão. Aqui nos informa que novos e-mails enviados pelo financista americano Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia e também de tráfico sexual, comprometem ainda mais o presidente Donald Trump. A Câmara dos Representantes deve votar a divulgação de todos os arquivos desse caso. E sobre o comércio, Brasiliense lidera apetite de consumo na Black Friday 2025, afirmou a Google. Busca por produtos de beleza, tecnologia e imóveis indica uma tendência entre moradores do Distrito Federal. Agora, no Rio de Janeiro, o vereador é alvo de nova etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho. A ação cumpre mandados em São João de Meriti contra suspeitos ligados ao irmão de um vereador e busca conter avanço da facção nessa região.
Falando sobre essa guerra comercial, temos aqui uma repercussão sobre o tarifaço. Estados Unidos falam em reciprocidade após a reunião com o chanceler brasileiro. O ministro das Relações Exteriores fez uma nova reunião com Marco Rubio e espera ter uma resposta dos Estados Unidos até a semana que vem. Em Minas Gerais, sobre o caso da tragédia de Mariana, a Justiça Britânica declara a BHP responsável por tragédia da barragem em Mariana. E sobre a operação sem desconto, ciclo da impunidade precisa passar longe do escândalo do INSS. Sobre o meio ambiente, mudanças climáticas impactam rotina dos moradores do Distrito Federal. Ondas de calor, tempestades e estiagens mudam cada vez mais a rotina do brasiliense. Aqui nos explica que os moradores e os produtores sentem na prática os efeitos do clima extremo e especialistas alertam para medidas de mitigação desse problema ambiental. E um outro destaque também sobre ciência e saúde, moldados há milênios, um estudo revela que diversidade canina precede as raças modernas. A grande variedade de padrão dos cães não é um resultado apenas dos cruzamentos artificiais iniciados no século XIX. Estudo constata que há 11 mil anos houve um aumento da diversidade de formas e tamanhos desses animais. E no Pará, indígenas realizam um novo protesto na COP30 em Belém. Procurados, os organizadores informaram que as pessoas com credenciais estão conseguindo acessar a Zona Azul normalmente. E sobre música, Jorge Versilo celebra 30 anos de carreira com show no Ulisses Guimarães. Ele celebra 30 anos do seu sucesso com a turnê JV30. E em Brasília, o músico se apresenta amanhã no Ulisses Centro de Convenções. Agora, temos aqui um assunto. Um casal é condenado após desistir de adoção e abandonar a criança em um fórum. O Tribunal do Paraná acolheu o recurso do Ministério Público e elevou o valor a ser pago ao menino. A promotora afirma que não há indenização que repare todo o sofrimento da criança. Aqui nos explica que o Tribunal de Justiça do Paraná condenou por danos morais um casal que desistiu da adoção de um menino de apenas 10 anos e o abandonou dentro de um fórum em Curitiba. Essa decisão atende a um recurso do Ministério Público do Paraná e eleva o valor de indenização de 15 para 25 salários mínimos, que é cerca de R$37 mil. E para a promotora desse caso, essa quantia, embora necessária, não é capaz de compensar o sofrimento causado. E a criança conviveu com o casal por 4 meses durante o estágio de convivência, que é uma fase obrigatória antes da adoção definitiva. De acordo com o processo, os adultos alegaram episódios de desobediência e falta de afetividade como justificativa para interromper esse processo. E, em vez de seguir um protocolo de transição, eles levaram o menino ao fórum e o deixaram sozinho no local, onde ele só percebeu que havia sido abandonado após a saída dos dois. E, de acordo com o Ministério Público, o menino passou a apresentar crises de ansiedade, retraimento, agressividade, baixa autoestima e forte sensação de rejeição. E ele retornou ao acolhimento institucional e segue em acompanhamento psicológico. E aqui também nos informa que ao acolher esse recurso, a 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça considerou que a conduta do casal foi abrupta, inadequada e violenta, reforçando que a adoção não pode ser tratada como uma experiência reversível a qualquer momento, sob pena de graves danos emocionais à criança. E para o Ministério Público, o valor anterior de 15 salários mínimos não refletia a gravidade da situação nem o caráter pedagógico da condenação.
E aqui nesta matéria, o Correio Brasiliense afirma que a decisão marca um importante precedente ao reconhecer que a desistência injustificada da adoção durante o estágio de convivência pode gerar responsabilidade civil por danos morais. Especialistas apontam que o caso evidencia falhas tanto no preparo dos candidatos à adoção quanto no acompanhamento psicológico de crianças e adultos durante todo o processo. Agora, falando sobre esportes, temos aqui mais informações sobre o Brasileirão. Série A pode ter em 2026, pela primeira vez, 2 mulheres presidentes. A um pontinho do acesso do título na Série B, o Coritiba é comandado por Mariana Líbano, em um regime parlamentarista. O presidencialismo do Palmeiras dá plenos poderes a Leila Pereira. Agora, temos aqui na seção especial COP30, crise climática de saúde pública, foi o que afirmou o ministro Alexandre Padilha. E Padilha não sabe se irá aos Estados Unidos na comitiva brasileira. Ele quer acompanhar a votação da medida provisória do Agora Tem Especialista. Em carta ao governo brasileiro, a ONU critica a organização também da COP30. E sobre o Dia da Saúde, os valores anunciados para soluções em clima e saúde. Organizações filantrópicas declararam apoio ao Planalto de Ação em Saúde de Belém, lançado pelo Brasil no Dia da Saúde da COP30. E mineradoras debatem uma mineração sustentável. Dirigentes do IBRAM participaram de vários eventos que trataram de temas como transição energética e inclusão social. No caso, o IBRAM é o Instituto Brasileiro de Mineração. No caderno de cidades, esquema de caça ilegal é descoberto em área rural de Planaltina. E Fé, Caridade e Resistência, Dia Nacional da Umbanda, é celebrado neste sábado. E na gastronomia, o Botecar Brasília valoriza sabores e acontece até 14 de dezembro. Inclusive, o Correio Brasiliense promove o debate Histórias de Consciência. Mulheres em Movimento, na quarta-feira, dia 19, às 14 horas da noite, com entrada gratuita. Agora, temos aqui alguns destaques. O primeiro é sobre um acidente. Ciclista é atropelado por carro na esplanada dos Ministérios. Também temos aqui outras informações, que uma moto e carro pegam fogo após colisão e uma pessoa fica ferida. E para a violência, corpo de idoso é encontrado em galinheiro. E Nota Legal vai sortear 3,5 milhões em 18 de novembro. Também temos aqui uma questão de tragédia. Toneladas de lixo desabam em novo deslizamento no aterro Ouro Verde. E no turismo, Pirenópolis é tomada por cores e luzes e anuncia a chegada do Natal. Também temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CV.Saúde, com a neonatologista afirma: saúde da gestante criança negras é negligenciada. E dando continuidade ao site do Correio Brasiliense, ponto sensível do PL antifacção é equiparado ao terrorismo. Isso de acordo com Sóstenes. E o que falta para a prisão de Bolsonaro? Já sobre o Planalto, Lula pediu empenho de ministros ex-governadores por segurança. Também temos aqui falando sobre segurança. 7 líderes do CV são transferidos para presídios. E Câmara adia a votação do marco da segurança pública. Já nos assuntos aqui da Editoria Brasil, do Correio Brasiliense, incêndio e explosões são registrados na zona leste de São Paulo. Sobre o meio ambiente, o planeta precisaria de mais de 1 bilhão de hectares para tirar o gás carbônico. Incêndio em um hospital obriga a retirada de bebês em incubadoras. Esse caso aconteceu aqui em Fortaleza. Incidente no Hospital César Calles não deixou feridos e nenhuma área assistencial foi atingida. IPF apura fraudes em saques do FGTS
de jogadores. Falando agora sobre o crime organizado, operação mira fábricas de armas clandestinas no Rio de Janeiro. Temos aqui agora sobre a economia, que dólar abre em queda após fim de shutdown nos Estados Unidos. E a produção de automóveis cresce 6,2% até o mês de outubro. E sobre a atividade econômica, Moody's eleva a projeção de crescimento do PIB para 2,1%. E Fazenda reduz projeção de crescimento do PIB em 2025. Agora, nos destaques sobre na editoria internacional, o que se sabe sobre a operação militar Lança no sul dos Estados Unidos, que será aqui na América Latina. E na Colômbia, reencontrei minha irmã 30 anos após vulcão enterrar a minha cidade. E nos Estados Unidos também temos aqui essa matéria que um homem que consultava obituários para roubar casas é preso. E Trump faz uma pergunta preconceituosa ao presidente da Síria. Sobre ciência e saúde, cientistas revertem rejeição de rim suíno e avançam. E machos que engravidam, como os cavalos marinhos se reproduzem. Também temos aqui um assunto: cientistas criam proteína a partir da urina para alimentar os astronautas. Falando agora sobre esportes, Palmeiras corre para escalar Flaco Lopes no clássico contra os Santos. E Flamengo pode escalar Bruno Henrique neste sábado. E França se regarante na Copa. E Croácia e Holanda tentam. E no futebol, o Vasco sonha com o final da Copa do Brasil em São Januário. Já na área de educação em carreira, temos aqui que especialistas revelam um segredo para o segundo dia de prova do Enem, que será neste domingo. E programa social prepara jovens de Ceilândia para a terceira etapa do PAS. No caso, é um vestibular. Aqui nos explica que as 5 noites de aulas promovidas pelo programa Jovem de Expressão ocorrerão na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte, de 17 a 21 de novembro. E há 50 vagas gratuitas, mas é necessário fazer a inscrição. E sobre o concurso da Caixa, salários são maiores do que o divulgado. E sobre a primeira infância, a licença paternidade reforça vínculo e divide responsabilidade. O projeto aprovado na Câmara amplia gradualmente o tempo de afastamento dos pais e também reconhece o papel paterno no desenvolvimento da criança. Já no site da Folha de São Paulo, relatório sobre perda de mandato de Zambelli deve ser apresentado à CCJ no dia 26. Lembrando que a deputada está presa na Itália e terá sua extradição julgada pelo país no dia seguinte. E vídeos mostram viagens de aliado de Ciro Nogueira com investigados por elo com o PCC. Vitor Linhares é próximo de alvos da Operação Carbono Oculto 86, lá no Piauí. Já Eduardo Bolsonaro deve se tornar réu no Supremo, ignorando o processo e julgado à revelia. O deputado federal acusa a PGR de perseguição e defensor pede rejeição dessa denúncia. Juíza que presidiu a entidade paulista assumirá comandos de Associação Nacional de Magistrados. A Vanessa Mateus será eleita hoje, nesta sexta-feira, para comandar a ABM, que tem 14 mil membros. Falando sobre as eleições do próximo ano, a direita arrisca vantagem em pauta da segurança para 2026 ao tropeçar com PL e antifacção. Relatório de secretário de Tarcísio teve um recuo, atraso de votação e críticas até de aliados. Justiça italiana marca audiência com Zambelli em análise sobre a sua extradição. A palavra final será do governo italiano, pelo Ministério da Justiça. Tarcísio avalia antecipar saída de secretários que serão candidatos em 2026.
O objetivo é manter o governo funcionando com um grau reduzido de interferência eleitoral. E a eleição municipal de 85 foi um passo importante na retomada do voto direto. Aqui nos conta que essa votação teve um clima de incerteza devido à influência dos militares, de acordo com os especialistas. O escritório britânico terá que pagar 5,7 milhões ao Instituto por desistir de ação relacionada a Mariana. A decisão relacionada ao IBRAM foi anunciada em audiência realizada na última quinta-feira. E o ministro Alexandre de Moraes autoriza visitas de Castro, Caiado, Tarcísio e Derrite a Bolsonaro. O ministro do Supremo atende a pedido de 13 visitas a ex-presidente às vésperas de cumprimento da pena. Agora, aqui no site do jornal Estado de São Paulo, desta sexta-feira, Fernando Haddad não crava que fica no Ministério da Fazenda e diz que já entregou tudo que Lula encomendou. O ministro afirma que a gratuidade do transporte público está sendo estudada, mas não será para o ano que vem e só será viável se for fiscalmente neutra. Ele também afirma que está louco para a ata do BC dizer que ele faz esforço fiscal relevante. Ele fala que vai chegar o seu dia. Também na economia, a inflação segue alta, apesar do recuo, e ainda motiva a Copom a manter aperto no juro. E o Brasil vai ter de partir para uma terapia de choque na área fiscal, afirma Braulio Borges. Haddad diz que a imprecisão técnica é dizer que o governo mira o piso da meta e não o centro. Agora, sobre a zona leste de São Paulo, 1 morto, 10 feridos, 21 casas interditadas. O que se sabe sobre a explosão no Tatuapé? Homem apontado como suspeito de armazenar ilegalmente artefatos explosivos no interior do imóvel morreu. E o caso aconteceu na noite de ontem na cidade de São Paulo. Esse imóvel, como vimos anteriormente, era utilizado de forma irregular como depósito de fogos de artifício. E essa explosão provocou a interdição de 21 imóveis na zona leste de São Paulo. Também temos mais aqui uma matéria sobre a destruição no Vale do Rio Doce. A Justiça Britânica condena a BHP por desastre de barragem de Mariana. Lembrando que esse rompimento aconteceu em 2015, deixou 19 mortos e um rastro de destruição. A mineradora diz que recorrerá dessa decisão. E Polícia Federal investiga a autoridade com foro em inquérito de venda de decisões do STJ, diz Zanin. E a Polícia Federal cumpre nova prisão de lobista suspeito de vender decisões do STJ. O ministro do Supremo havia mandado Anderson de Oliveira Gonçalves para prisão domiciliar por causa da piora em seu estado de saúde. A Polícia Federal apontou suspeitas de que ele forjou esse quadro e a defesa fala em decisão desfundamentada. No próximo assunto, e novo luxo da geração Z, como esse modo off virou um símbolo de status e forma de ostentação. E o Supremo começa a decidir hoje se aceita a denúncia contra Eduardo por coação no processo do seu pai. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai definir no plenário virtual se abre processo contra o deputado, acusado de fazer campanha nos Estados Unidos para intimidar ministros e, com isso, evitar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, no Supremo Tribunal Federal, temos aqui a primeira matéria no site de notícias. Supremo preserva programas de infraestrutura do Distrito Federal e anula trechos sobre incentivos fiscais. Após empate no plenário virtual, a Corte confirma constitucionalidade parcial da lei distrital. Já um outro assunto, o presidente do Supremo propõe pacto internacional para enfrentar crise organizado
e violações de direitos na Amazônia. Na COP30, o ministro Edson Fachin defendeu a articulação entre cortes constitucionais para responsabilizar agentes públicos e privados e conter impactos da criminalidade na crise climática. E Supremo suspende julgamento de normas que alteram o Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Essa sessão foi suspensa após voto do ministro Alexandre de Moraes e não há data ainda definida para essa retomada. E a pedido da Polícia Federal, Supremo determina a prisão preventiva de investigados por fraudes contra os aposentados do INSS. O ministro André Mendonça decretou a prisão e medidas cautelares em nova fase da operação sem desconto. Já uma próxima matéria, recreio e intervalo entre aulas integram jornada de trabalho de professores, decide o Supremo. Por maioria dos votos, o plenário entendeu que os docentes ficam à disposição do empregador e, por isso, esse período deve sim ser remunerado. E o Supremo Tribunal Federal e CNJ promovem o seminário Movimentos Negros e Poder Judiciário, passado, presente e perspectivas. Esse evento destaca a relevância da mobilização de pessoas negras por justiça racial. E o Supremo também parabeniza Paulo Gonet por sua recondução à chefia da PGR. O vice-presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, destacou trajetória e compromisso do procurador-geral com o fortalecimento da democracia. Também temos uma outra matéria aqui no nosso judiciário brasileiro, que o vice-presidente do Supremo recebe a comitiva do Tribunal Constitucional de Angola. Integraram o grupo a presidente do Tribunal Constitucional de Angola e o embaixador angolano aqui no nosso país. E ministros do Supremo participaram do Dia da Justiça na COP30. O papel do judiciário no enfrentamento de problemas ambientais foi um dos temas centrais na manhã de ontem, quinta-feira, dia 13 de novembro. E ainda sobre este assunto, o presidente do Supremo abriu o Dia do Judiciário na COP30. O ministro Edson Fachin destacou o papel da Justiça na crise climática e ações da Corte em defesa do meio ambiente. Agora, temos aqui no site de notícias da Agência Brasil um destaque para a economia, dizendo que o Rio de Janeiro bateu recorde de turistas internacionais em 2025. A retomada do aeroporto Rio Galeão contribuiu para este resultado. E mais uma vez, este assunto, esse caso que aconteceu em São Paulo, explosão de galpão com fogos de artifício mata uma pessoa e 21 imóveis ficaram interditados. E polícia desarticula fabricação ilegal de armas na Baixada Fluminense. E Maranhão propõe um fundo criado por empresas poluidoras de países ricos. Para o governador, o objetivo é financiar projetos sustentáveis. Também na economia, Caixa começa a pagar Bolsa Família do mês de novembro. O pagamento em localidades de 9 estados será unificado. E extrativistas marcham na COP por reconhecimento na proteção florestal. Pelas ruas de Belém, o movimento pediu inclusão em metas climáticas. E Brasil aguarda a resposta dos Estados Unidos sobre propostas de acordo, afirma a ministro. Mauro Vieira esteve em Washington com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. E no esportes, Ancelotti começa a esboçar a equipe para amistoso contra o Senegal. O Brasil enfrenta o time africano no sábado em Londres. E governo garante verbas e serviços após tornado que atingiu o Paraná. Liberados 25 milhões para as obras emergenciais na região. E Lewandowski defende integração de dados de segurança com o Mercosul. Sugestão veio ao anunciar acordo de cooperação de segurança na região.
sobre meio ambiente, indígenas do mundo cobram na COP30 centralidade na ação climática. Lideranças exigem direitos territoriais, respeito e financiamento. E temos a informação que a Bolsa mantém correção e cai a 0,3% na última quinta. O dólar tem leve alta, mas permanece abaixo de R$ 5,30. E ainda sobre a COP30, o governo cobra 476 milhões de infratores ambientais. Também temos aqui a matéria sobre judiciário. Polícia Federal aponta ex-ministro de Bolsonaro como pilar institucional de desvios. José Carlos Oliveira é acusado de receber vantagens indevidas. Em Minas Gerais, temos aqui um outro assunto. Últimos 3 pedágios eletrônicos na BR-381 começam a operar segunda-feira. Cobranças serão feitas em Jaguaraçu, BH e Governador Valadares. Também na economia, o Conselho Monetário Nacional amplia acesso a crédito a empresas afetadas por tarifaço dos Estados Unidos. E o próximo destaque também é sobre o meio ambiente. Aqui diz que a ONU pede ao governo reforço na segurança da COP30 após a situação dos protestos. A manifestação foi realizada na Zona Azul, que é um espaço para as negociações. E Polícia Federal diz que ex-presidente do INSS recebia 250 mil mensais de propina. E no assunto internacional, o vice-presidente da Colômbia acusa a ONU de racismo no debate ambiental. Para Francia Márquez, instituição favorece desigualdades climáticas. E esses foram os principais destaques dos sites aqui, dos principais jornais do nosso país. Já quero agradecer a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.